Olá, gente querida, muito boa noite. Você que está chegando aqui agora no meu canal no YouTube, você que está me conhecendo agora, é a primeira vez aqui, seja bem-vindo. Eu quero te convidar para se inscrever nesse canal, curtir os vídeos, assistir, curtir, compartilhar, comentar. Fazendo isso, você me ajuda muito a estar crescendo esse canal aqui e ajudando outras pessoas também a descobrirem a verdade do Evangelho. Como quem me acompanha já sabe, eu não tenho nenhum compromisso denominacional. Eu não estou aqui ligado à denominação, à religião. Não, eu estou aqui pregando só o Evangelho do jeito que ele é. Do jeito que Jesus pregou o Evangelho. É bem verdade que o Evangelho do jeito que Jesus pregou desagrada algumas pessoas, né? Mas eu não estou aqui para agradar pessoas, eu estou aqui para pregar o Evangelho. E se você é alguém do Evangelho, alguém do bem, alguém do amor, alguém que ama a verdade do Evangelho, se você é alguém que está despertando, ou despertou, ou quer despertar desse sono da ignorância que a religião te faz ficar adormecido, eu quero te convidar a se inscrever nesse canal, tá? E participar dos nossos encontros. Esses encontros acontecem todos os dias no meu perfil no TikTok. Agora você que está aqui no TikTok me assistindo aqui ao vivo, todos os dias nós estamos aqui às 8 horas da noite. E para mim é um prazer ter vocês aqui comigo, tá bom? O tema da palavra de hoje. Pega a caneta, um papel, caneta, papel na mão para você anotar, tá bom? O tema da palavra de hoje é: Deus não é invisível. Anota aí. Deus não é invisível. Eu sei que nesse momento deve ter uma meia dúzia de teólogos. Ô, gente, deixa eu só mudar aqui, só um minuto, porque eu coloquei... agora sim, agora vai dar certo. Isso. Deve ter uma meia dúzia de teólogos aí me assistindo nesse momento e já está aí surtando, dizendo assim: herege. Eu não digo que ele é herege. Olha o que ele está dizendo, que Deus não é invisível. Sendo que existem textos tais como Colossenses capítulo 1, versículo 15, que diz que Jesus é a imagem visível do Deus invisível. Ou também como está lá em 1 Timóteo capítulo 1, versículo 17, quando Paulo escreve um hino de louvor a Deus, dizendo assim: ao único Rei, eterno, invisível. Então, esse herege está dizendo que Deus não é invisível. Ô, pequeno fariseu, deixa eu tentar desenhar aqui na sua mente condicionada a literalidade da religião. Claro que Deus, em sua essência, é invisível. Aliás, a Bíblia diz que Deus é espírito. O espírito é como o vento, né? Você não consegue ver o vento, porém você sente a presença dele, você sente os efeitos dele. Então a essência de Deus é espírito. Ele não tem mão para que eu possa tocar. A essência de Deus não tem. Quando a Bíblia fala de a mão de Deus, os pés de Deus, isso é trazendo Deus para uma linguagem humana, para que a gente possa, pelo menos de maneira tão pequena, ter um vislumbre de quem é Deus. Mas Deus não tem mão, ele é espírito. Deus não tem pés, ele é espírito. Então, é lógico que Deus, em sua essência, é invisível. Porém, anota aí, porém, se tratando dessa matéria chamada existência, se tratando da materialidade da existência,
Nesta vida que nós aqui vivemos, horizontal, Deus não é invisível. Porque o Deus que na essência é invisível, o Deus que na essência é invisível, na existência humana decidiu ser visto. E como foi que ele decidiu ser visto? Deus decidiu ser visto no próximo. Quando eu olho o meu próximo, eu estou olhando a Deus. Quando eu enxergo o meu próximo, eu estou enxergando a Deus. Agora, quando eu negligencio, tapo as vistas, me faço de surdo em relação ao outro, eu estou me fazendo de cego, de surdo em relação a Deus. Porque o Deus que em essência é invisível, na existência se tornou visível. E ele decidiu ser servido no nosso próximo. Mateus capítulo 25, versículo... Eu vou ler alguns versículos aqui do Mateus 25, vamos lá? Se você está com a sua Bíblia aí, acompanhe comigo, tá bom? Mateus 25. Você está acompanhando, gente? O pessoal ficou caladinho agora. Eu sei que você está acompanhando, nem para prestar atenção, mas se você está conseguindo entender até aqui, comente aí, amém, para eu saber. Se você está entendendo, comente amém. Olha só, o pessoal está entendendo. Glória a Deus, amém. Mateus 25. Versículo 31, a partir do versículo 31, tá bom? Diz assim: quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os seus santos anjos com ele, então ele se assentará no trono da sua glória, e todas as nações estarão reunidas diante dele, e ele apartará, fará uma divisão, né? Uns dos outros, assim como um pastor separa os bodes das ovelhas, e porá as ovelhas à sua direita e os bodes à esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita, as ovelhas, né? Vinde, benditos de meu Pai, e possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Aí aqui que vem o pulo do gato. Porque tive fome e me destes de comer. Tive sede e me destes de beber. Eu era estrangeiro e hospedaste-me. Estava nu e vestiste-me. Adoeci e fostes me visitar. Estive na prisão e fostes me ver. Então esses justos dirão: Senhor, quando foi que nós te vimos com fome e te demos de comer? Ou quando foi que te vimos com sede e te demos de beber? E quando te vimos ser estrangeiro e te hospedamos, ou te vimos nu e te vestimos? E quando foi que te vimos enfermo ou na prisão e fomos te ver? Aí, Jesus dirá assim, olha: em verdade vos digo, que todas as vezes que vocês fizeram a um dos meus pequeninos, a mim vocês estavam fazendo. O religioso,
ele procura ter um relacionamento vertical com Deus. É um relacionamento em que eu estou aqui e Deus está lá. A irmã está perguntando qual capítulo? Irmã Damiana, Mateus 25, eu li a partir do versículo 31. Então, o relacionamento de um religioso com Deus é um relacionamento vertical. É eu aqui embaixo, Deus lá em cima. E eu vou no templo para adorar, levantar as mãos, cantar, dar glória, sapatear e rodar, e quebrar cadeira, e é manto daqui, e é manto dali. Mas não consegue ter um relacionamento horizontal com Deus. Pegou aí? Tem um relacionamento vertical com Deus, mas não consegue ter um relacionamento horizontal com Deus. Porque no Evangelho, eu me relaciono com Deus quando eu me relaciono com meu irmão. No Evangelho, eu me relaciono com Deus quando eu vivo em amor, suportando, dando suporte ao meu próximo. É isso que Paulo diz: suportai-vos uns aos outros. Agora, o problema é que as pessoas são excelentes adoradoras do Deus que não veem. É claro, o Deus que eu não vejo não me irrita. O Deus que eu não vejo não me contraria. O Deus que eu não vejo não vai contra mim de vez em quando. Então é mais fácil eu ir para um lugar e falar com esse Deus que eu não vejo do que me relacionar com Deus naquele que eu vejo. Porque, minha gente, coisa difícil é conviver com gente. Conviver com gente é pra gente forte. Conviver com pessoas, minha gente, é um aprendizado até o último dia da nossa vida. E eu acho que a gente vai partir dessa vida sem ter conseguido aprender na completude, né? Conviver com pessoas. Agora, é muito fácil eu entrar para dentro de um quarto, porque, gente, vamos ser sinceros. Vamos ser sinceros. Nós saímos de um sistema religioso, correto? Entendemos que servir a Deus não é estar dentro de quatro paredes, não é? Agora, tem pessoas que vão para o outro extremo. Olha, não preciso de ninguém, eu vou viver sozinho aqui no meu canto, isolado, e eu não aguento gente. Então, pessoas para lá e eu aqui no meu canto, sabe? Tem gente que está no extremo de achar que servir a Deus é estar dentro de quatro paredes, levantando a mão, dando glória. Em contrapartida, tem pessoas que vai ao outro extremo e acredita que ele sozinho, ele consegue sobreviver. Quando, na verdade, nós fomos chamados para relacionar com pessoas. Você já ouviu aquela... a história lá do porco-espinho, né? O dilema do porco-espinho? Já contei isso aqui algumas vezes. O dilema do porco-espinho é uma história que conta que certo dia um alpinista estava escalando alguma das montanhas do Himalaia e de repente naquelas montanhas congeladas ele viu uma manada de porcos-espinhos e ele ficou observando que o frio era tanto que aqueles porcos-espinhos, eles se juntavam uns aos outros para que o calor do corpo de um aquecesse o outro. Mas quando ele se juntava,
Os espinhos de cada um feriam o outro. E eles então imediatamente se distanciavam um dos outros. Mas eles sabiam que eles não sobreviveriam se eles não convivessem, se eles não conseguissem suportar a ferida que um causava no outro. E então eles tinham que aprender a conviver com os espinhos do outro. E os porcos espinhos, eles viviam esse dilema, né? Perto demais nos ferimos, longe demais morremos. Nós que saímos desse sistema religioso, de dentro das quatro paredes, da gaiola religiosa, das trancas da religião, não podemos ir para o extremo de nos isolar e de não procurar pessoas do bem para ter um encontro como esse que nós estamos tendo aqui. Mesmo que seja de forma remota. Da Arapuca, isso aí, Fabrício. Mesmo que seja de forma remota, né? Se você não tem possibilidade aí na sua cidade de encontrar pessoas que têm essa visão, aqui na internet você encontra pessoas assim. Aqui nós temos o nosso encontro e tem tantos outros também pregando esta mesma verdade, esse mesmo evangelho. Mas você não deve se isolar do mundo. Por quê? Porque é convivendo com pessoas que a gente aprende a enxergar o Deus que na essência é invisível, mas que na existência se tornou visível no próximo. Foi João que diz que se eu não consigo amar alguém que eu vejo, como eu amarei a Deus que eu não vejo? Então, o que João está querendo dizer aqui é o seguinte: é impossível alguém dizer eu amo a Deus se eu não amo o meu irmão, se eu não consigo viver com o irmão. Tem gente que foi tão longe, que se isolou de pessoas, se decepcionou tanto com pessoas, né? Que... Gente, olha o comentário do Marcos. Tem gente que se decepcionou tanto com pessoas que se isolou do mundo e está criando animais de estimação, tentando fazer com que tais animais supra a necessidade de pessoas. Eu conheço pessoas que se dão super bem com seus cachorrinhos. Não que você que tem aí o seu animalzinho de estimação não deva cuidar dele com amor, com carinho, sabe? Mas eu conheço pessoas que se dão extremamente bem com seus animais de estimação, mas não conseguem se dar bem com pessoas. Irmão Tiago, você está dizendo que é fácil mexer com gente? Repito, não. De jeito nenhum. Agora, eu aprendo a amar a Deus quando eu amo o meu próximo. Eu aprendo a enxergar a Deus quando eu estendo a mão para o necessitado. Voltando ao que eu estava dizendo, aí o religioso, ele tem uma ótima relação vertical com Deus. Ele estende a mão para entregar um dízimo, entregar uma oferta, estende a mão para poder pegar a vassoura e varrer, né, o chão da igreja, e passar pano no chão da igreja. Tem um ótimo relacionamento com isso aqui, ó. Paredes, com coisas visíveis. Agora, o relacionamento horizontal está uma negação. Não há outra maneira, minha gente, não há outra maneira de servir a Deus se não for servindo o meu próximo. Porque naquele dia, a pergunta feita não será quantos dias você participou da campanha tal,
Não. Naquele dia, a pergunta não vai ser quantas carteirinhas de membro de denominações você tem no seu bolso. Não será isso. Naquele dia, a pergunta não vai ser quanto de dízimo você dava lá na sua denominação, ou quantas campanhas você fez. Aquele dia, a pergunta vai ser: quantas pessoas necessitadas você enxergou? Não, Senhor, eu fiz um monte de coisa para o Senhor. Cite. Eu construí templos. Eu zelava da tua casa. Eu fiz a obra fazendo grandes congressos e grandes cruzadas. E eu fiz muita coisa. E aí Deus vai dizer o seguinte: engraçado que nada disso chegou aqui em cima. Nada disso chegou. Eu não recebi nada disso. Porque Deus só recebe aquilo que você oferta a Ele no seu próximo. Deus só recebe aquilo que é ofertado no seu próximo. Infelizmente, a religião te deixou cego, insensível em relação ao outro. Até pessoas do bem, até pessoas que amam a Deus, mas quando entra para o sistema religioso, ele vai se tornando tão cínico, porque, gente, dentro do sistema só existe dois caminhos: ou você fica doido, ou você vira um doido, ou você tem que virar cínico. Ou você vira doido e acredita em tudo e apoia tudo porque você é doido, ou você se torna um cínico, que mesmo vendo o engano, mesmo vendo a mentira, mesmo vendo a deturpação, você faz vista grossa. Afinal de contas, eu estou sendo beneficiado aqui dentro, né? Então vamos fingir que não tô vendo? Isso mesmo, Leandro. Esse cinismo vai te tornando um hipócrita. Sabe o que é o cínico? O cínico é aquela pessoa que se torna indiferente. Desde que as suas exigências estejam sendo beneficiadas, ele se torna indiferente para o que está acontecendo. Aí ele vira um hipócrita, um cínico. E são esses dois tipos de pessoas que estão aí dentro do sistema. Quando eu vejo alguém falando comigo assim: irmão Charleston, eu concordo com tudo que você prega, só que eu não tenho coragem de sair de dentro do sistema. Eu não vou tirar a pessoa de lá, é óbvio, mas eu penso: coitado, ou vai enlouquecer, ou vai ficar cínico, ou vai ter o coração endurecido, porque o efeito sistemático do sistema é esse: o cinismo ou a loucura. Agora, quando eu vivo o evangelho de fato, eu entendo que se eu vou em um lugar, eu não vou para me encontrar com Deus, porque Deus eu encontro na vida. Eu vou para me encontrar com pessoas, porque enquanto eu estou amando pessoas, eu estou amando a Deus. Eu já vi centenas de pessoas saírem de um culto dizendo: eu te amo, Deus, eu te adoro, Deus, eu te louvo, Deus, e Deus para lá e Deus para cá, mas lá na porta, quando sai lá de dentro, tem um bêbado caído na porta do templo e passar assim e falar assim: olha o miserável, era para estar morto. Ou uma prostituta na esquina e falar assim: tá lá, condenada ao inferno. É porque as pessoas conseguem viver e conviver com Deus que não vê.
mas não conseguem viver e conviver com Deus naquele que nós vemos. Quando Deus decidiu habitar em você, habitar no próximo, Ele estava dizendo: você me servirá quando você servir o outro, quando você estender a mão para o próximo. E deixa eu fazer uma pergunta para você: como está o seu relacionamento horizontal com Deus? Você está conseguindo entender? Está conseguindo? O relacionamento vertical entre você aqui e Deus lá é um mero discurso, minha gente. E eu posso fazer um lindo sermão aqui para vocês, né? Dizendo que amemos a Deus, levantemos a mão e adoremos a Ele, e terminar isso aqui e permanecer vivendo sem olhar para o meu irmão e tá tudo bem. Afinal de contas, as pessoas, elas vivem um teatro, né? Amor no meio religioso. E quando eu falo religioso, eu tô falando de religião no geral. Amor no ambiente religioso é apenas um discurso pobre, da boca para fora. Agora, o verdadeiro amor a Deus, ele não é vertical. O verdadeiro amor a Deus é horizontal. Jesus disse aos seus discípulos: vocês serão conhecidos como meus discípulos se vocês construírem grandes templos. É isso que Jesus diz? Vocês serão conhecidos como meus discípulos se vocês enriquecerem e construírem seus impérios e ganhar pessoas e mais pessoas e colocar todo mundo lá dentro, num domingo à noite ou num sábado à noite, seja lá qual dia, e cantar, levantar a mão e ter um som abençoado, um guitarrista que toca muito bem, um tecladista do manto. Então vocês serão conhecidos como meus discípulos. É isso que Jesus disse? Não. Vocês serão conhecidos como meus discípulos se vocês vos amarem uns aos outros. Eu não sei porquê é tão difícil para um religioso aceitar que servir a Deus é servir o próximo. Aliás, eu sei sim. É porque o religioso não quer servir. O religioso quer ser servido. Porque servir o próximo, servir o outro, fala de humildade. Fala de considerar o outro superior a mim mesmo. Ô, gente, e coisa difícil para quem tem um ego aflorado. Coisa difícil para quem alimenta e vive alimentando o seu ego é você abrir mão, por um minuto que seja, das suas próprias vontades para atender alguém, minha gente. Seja sincero, fala comigo. É assim ou não é? Então é muito mais fácil eu ir para um templo religioso e ali dentro eu cantar para o Deus que eu não vejo e sequer saber quem está do meu lado. Porque, como eu disse, o Deus que eu não vejo não me contraria, não me chateia, será qual é a palavra que usa? O Deus que eu não vejo, enfim. Agora, viver com gente é complicado demais. Então, como eu estava dizendo, para mim poder encerrar agora, o religioso, ele dá preferência, a preferência dele, a prioridade do religioso
São suas liturgias. São suas liturgias. E não pessoas. Tem várias passagens bíblicas que Jesus cura, por exemplo, ele curou uma mulher dentro da sinagoga, curou num sábado uma mulher que há 18 anos andava encurvada. E quando essa mulher foi curada, sabe o que os religiosos fizeram? Ficaram chateados demais. Afinal de contas, aquele dia era sábado. Não podia ter curado ela em outro dia da semana, tinha que ser logo hoje. Perceba que, para religioso, gente não tem importância. Para religioso, o que importa são seus ritos, são seus... Fariseus eram os religiosos, Lucas, da época, tá? Quando a Bíblia fala de escribas e fariseus, eram os religiosos da época, que são os religiosos ainda hoje. Porém, os fariseus eram os religiosos da religião judaica. Os pastores e... Claro que eu não estou colocando todo mundo no mesmo pacote, mas é como se falasse os líderes religiosos de hoje. Os pastores, enfim, são os mesmos. Ao invés deles se alegrarem com a cura da mulher, eles se preocuparam com um dia que a mulher foi curada. Porque religioso não se preocupa com gente. Religioso se preocupa com quanto entra no mês. Eu fui segundo dirigente da congregação aqui na minha cidade. Não é a congregação cristã do Brasil, da igreja que eu era, na denominação que eu era. E eu já vi, é bem assim, Lucas, e eu já vi o pastor presidente, é uma grande denominação, gente, só que, enfim, o pastor presidente dessa denominação ligar e a gente falar o seguinte: olha, a igreja está crescendo, está chegando gente, e a gente daqui, e ele fala assim: não, mas me fala, eu quero saber, quanto de dízimo está entrando? E eu olhei assim pro meu pai, com a cara tipo assim: será que ele está falando isso mesmo, pai? E ele perguntou assim: não, porque a gente, né, porque a gente precisa, tem que mandar o dízimo, porque a gente tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. E a conversa ser toda de dízimo, ser toda de quanto está entrando no caixa da igreja. Sabe por quê? Porque o sistema, e respondendo Lucas, todas, repito, todas as igrejas que estão dentro do sistema religioso são assim. Se não são assim, é porque não faz parte do sistema. Se faz parte do sistema, todas as igrejas, quando eu falo igreja com I minúsculo, que tem hierarquia, pastor presidente, que tem os mais importantes e os menos importantes, todas as igrejas que estão dentro desse triângulo do sistema religioso, não se preocupa com pessoas, se preocupa com dinheiro, se preocupa com finanças, se preocupa com dízimos e oferta, não se preocupa com gente. Portanto, minha gente, enquanto a religião não se preocupa com pessoas, o evangelho por si só, ele é um convite a amar o próximo como a mim mesmo. Porque se eu não amo o meu próximo, eu não consigo nem me amar. Quanto mais amar a Deus. Como eu vou amar o Deus que eu não vejo, se eu não consigo amar o próximo que eu vejo? E eu repito, o tema dessa mensagem é: Deus não é invisível. Charleson, a Bíblia diz que Deus é invisível, sim. A essência de Deus é invisível, é invisibilidade. Em essência, agora, na existência humana, em relações humanas, Deus decidiu ser enxergado. Deus decidiu ser visto.
decidiu ser visto no próximo. Eu encerro aqui fazendo a seguinte pergunta para você: como está o seu relacionamento com Deus que você pode ver? Opa, o que é isso, meu Deus? Como está o seu relacionamento com Deus que você pode ver? O Deus da parábola do bom samaritano estava caído no chão, tinha apanhado, teve a sua roupa roubada e estava quase morto. Aí vem um religioso, crente, servindo a Deus, indo para o templo servir e adorar a Deus, um fariseu, sacerdote, indo para o templo louvar a Deus. E lá vai ele para o templo, com o coração cheio de canções de alegria. Eu coloquei um hino aqui agora há pouco, antes da gente começar essa palavra, para você raciocinar nisso. Tá ele indo para o templo, cantar e adorar. Mas ele encontrou com Deus no meio do caminho, o Deus que ele conseguia ver. E ele não pôde parar para dar atenção para esse Deus que ele podia ver. Ele preferiu seguir o seu caminho da religião, da sua religiosidade. Lá veio o levita, e como aquele, como mesmo, ele fez o mesmo, como seu senhor, seu líder, ele fez o mesmo, passou de longe. Afinal de contas, eu estou indo para o templo adorar. Aí vem um bom samaritano e enxerga Deus caído no chão. Pega, coloca no seu cavalo, isso não sem antes derramar azeite e vinho para curar e limpar a ferida, e o levou até uma estalagem. Você está dizendo que o samaritano ajudou Deus, Charlison? Você está ficando louco? Não. É porque ele fez para o próximo. E todas as vezes que eu estendo a mão para o meu próximo, eu estou estendendo a mão para Deus. Repito, não quero saber como está o seu relacionamento vertical com Deus. Minha pergunta é: como tem sido o seu relacionamento horizontal com Deus? Como você tem servido o Deus que você vê? Amém, minha gente querida? Amém, minha gente?